hoje a gente vai falar sobre um clássico da literatura portuguesa, que é o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E quem vai embarcar nesse vídeo com a gente é a minha amiga Denise, do canal Denise Aleatória. Oi gente, eu sou a Denise do canal Denise Aleatória, como a Cláudia já disse. Estive aqui já num outro vídeo que a gente falou da Jane Austen. Isso, Orgulho e Preconceito. Vou deixar aqui nos cards. O meu canal Denise Aleatória Fala eu falo de diversos assuntos, espiritualidade, leitura, coisas de casa, tudo que você pode imaginar. É tipo um R$1,99, uma loja de diversidades no meu canal. E hoje, então, estou aqui participando porque, além da Cláudia ser minha amiga há muito tempo, há 24 anos. A gente falou sobre isso no vídeo que a gente gravou juntas no canal da Denise, que vai ao ar amanhã. Deixar aqui o link. Eu sou professora de língua portuguesa, formada em letras e literatura, língua portuguesa e literatura, e o meu TCC foi sobre o livro Primo Basílio, que é o livro que a gente vai comentar aqui hoje. E então a gente decidiu fazer esse vídeo juntas justamente por isso, para que a Cláudia faça as considerações dela e eu as minhas sobre o que eu encontrei de curiosidade nesse livro e como a gente foi descobrindo, né, mais sobre essa obra que ambas leram há um bom tempo já. E agora retornou às nossas vidas. Isso, porque a Denise agora é expert em Primo Basílio pra mim, né? É uma obra que eu gosto muito, eu li fazem muitos anos e eu sempre quis falar dela aqui no canal. Aí eu esperei a Denise concluir o TCC dela pra falar aqui comigo. Pra gente ter mais sustância. Isso aí. Então, né, o que se trata o Primo Basílio? Aqui a gente vai conhecer a história de Luísa, que é uma mulher de 25 anos, que mora em Lisboa, em Portugal, com seu marido Jorge. Isso no século XIX, né? E o Jorge é engenheiro, eles têm uma vida confortável, eles fazem parte da sociedade burguesa. E o Jorge viaja muito e a Luísa fica meio entediada em casa. E naquela época as mulheres, principalmente as mulheres mais bem de vida, né? Elas ficam só lendo, né? Ela lê muitos romances românticos, então ela é muito sonhadora. E ela tem 2 empregadas pra fazer tudo pra ela na casa. Então é basicamente isso que ela faz. Ela se sente sozinha e lê romances. Ela basicamente não faz nada. Ela tem a vida que a gente queria ter, né? Ela tem a vida ideal, assim, não é o que eu faço. Então ela só fica lá, né, de boas. E, como eu falei, ela fica muito sozinha porque o marido viaja muito. E numa dessas viagens aí, né, dessas ausências do Jorge, a vida da Luísa começa a mudar quando um primo dela retorna a Portugal, um primo que ela não via há muitos anos e que ela tinha tido um namorico no passado. Eles só não ficaram juntos porque esse primo foi embora, né? Então agora ele tá voltando, ele se reaproxima dela e é o Primo Basílio do título, né? E esse Primo Basílio, ele começa a frequentar a casa dela, ela fica muito feliz, né? Porque ela tava lá entediada. E o Basílio, ele tem um jeito muito encantador. Ele é o contrário do marido da Luísa. Enquanto o Jorge é uma pessoa estável, que a gente sabe o que esperar, né? Previsível, o Basílio é aquele bon vivant. É aquele cara que vive uma vida boa, é um conquistador. Ele fala tudo o que as mulheres gostam de ouvir, principalmente naquela época, que ela era muito carente, que ela ficava iludida com algumas histórias românticas que ela lia, ficava viajando ali. Então ele tinha tudo o que ela sonhava, o que ela vivia no mundinho, né, dela, porque como ela não tinha muita ocupação e tal, ela acabava vivendo num mundo que não existia. No mundinho da Luísa, né? Tadinha. E, então, assim, ela começa a viver um caso com esse primo. E eu falei que ela tem 2 empregadas, né? Uma dessas empregadas é a Juliana, que é um personagem muito importante, assim, que a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. Mas, assim, a Juliana odeia a patroa dela, odeia a Luísa. E a Luísa também não gosta nada da Juliana, né? É recíproco esse ódio entre elas. E quando a Juliana vê o que tá rolando ali entre a Luísa e o Basílio, ela resolve chantagear a Luísa. E aí começa o drama na vida da Luísa. Sobre essa questão da Juliana, a gente falou que ela é uma personagem muito bem construída, né?
Ela foi uma personagem que foi se desenvolvendo muito ao longo da história. Não é por isso que ela é uma personagem amada, porém a gente percebe ali nesse livro o papel da mulher na sociedade do século XIX, não só na sociedade lisboeta. Esse papel ele ocorria, né, em diversas sociedades no mundo todo. A Juliana, ela tinha toda aquela falta de caráter, né? Ela era uma mulher gananciosa e ela é uma parcela da sociedade lisboeta da época. Até o próprio Ecio de Queiroz, ele fala que ele separou esse livro, essa história, cada pessoa representava um núcleo, que é a sociedade lisboeta da época, que ele fez uma crítica à sociedade lisboeta, não tinha nada a ver com a família no geral, mas sim com a família lisboeta, e a gente percebe que ele desenha muito bem esses personagens, especialmente as mulheres. O núcleo da Juliana era a mulher que não tinha outra solução na vida dela, porque as mulheres, elas tinham pouco acesso a estudo, pouco acesso à informação. Então, ou elas encontravam um marido rico, se davam bem, como aconteceu com Luísa, só que isso dependia muito de você ser de uma família rica também. Já nascer numa família com posses, né? Isso, que mais abastada. Isso. Né? E essa sociedade burguesa lisboeta não era gente muito rica, era a classe baixa, né? A classe média da população na época, que migrou para as cidades, e eles não eram ricos, porém eram pessoas que tinham um pouquinho mais de condições. A Juliana, ela estava num núcleo muito mais pobre, e por ser mulher ela só tinha 3 opções. As mulheres não tinham muita opção na época, era ou ter um comércio que poderia ser herdado ou conquistado com algum dinheiro, sabe Deus da onde, só de herança mesmo, porque não tinha muita opção de trabalho. Ou elas casavam com alguém rico, como eu já falei antes, ou elas se tornavam empregadas de uma casa. Era como, assim, por mais que a escravidão já não tivesse mais existência, era como se fosse, porque elas ficavam criadas ali, ganhavam pra quase nada, um prato de comida, e faziam dormir no serviço, ficar no final de semana direto, moravam lá, né? Não tinha vida própria. Isso, lavar e passar e fazer do jeito que a patroa quer, porém a Juliana não era santa, né? Ela era, porque não justifica ser a pessoa que ela era, essa condição dela, porque tinha a Joana, que era uma pessoa muito do bem. Sim, era amiga da Luísa, né? Amiga da Luísa, e a gente via ela desenhada como uma personagem com mais vida, que ela tinha um namorado, que ela se respeitava, embora ela tivesse naquela condição em que ela estava. Então ali, como a gente falou, o gancho que eu pego do que a Cláudia falou desses personagens femininos é essa questão da vida pacata com o marido, da pouca condição, né? E tem uma outra personagem que eu me lembrei agora, que é a Leopoldina, que ela era muito amiga da Luísa, e que a Leopoldina, ela era uma personagem completamente avessa ali, porque ela traía, ela era... agora me fugiu a palavra... Quando a pessoa atrai... Adúltera? Trai. Isso! Leopoldina era... Ela era adúltera, entediada. Ela também tinha um marido, só que o marido dela não era tão rico, tão abastado quanto o Jorge. Ela até achava o máximo ir na casa do Luiz e tomava champanhe e coisa e tal. Só que ninguém queria a Leopoldina perto da Luísa, porque pra ela ser adúltera, ela era uma mulher fácil, as pessoas não engoliam muito bem ela por essa questão aí. Eu acho que o Jorge não gostava muito, né, que ela fosse lá. Começou a má influência pra esposinha perfeita dela, né? Isso. Pro anjo. O anjo, exatamente. A Luísa era a mulher que era o anjo, era dona de casa, bela, recatada e do lar, bonitinho, bebelô da casinha, sabe? O enfeite. E tão enfeite, tão silenciada que se tornou tola, né? Sim. Já a Leopoldina não passou por metade dos perrengues que a Luísa passou. A Leopoldina era safa, ela sabia como é que funcionava a vida, infelizmente, ali, né, da vida, essa parte meio podre da vida. Mas a Luísa, pobrezinha, ela acabou fazendo papel de trouxa mesmo. Hoje em dia até a gente brinca às vezes que o Basílio era meio que um boy lixo, né, que seduziu a prima, mas ela fez um papel de trouxa, né.
E uma coisa interessante é essa questão do romantismo, né? Que o Essa também quis criticar, né? Toda essa questão. Isso, porque o realismo ele surgiu como um combate ao romantismo. Eles eram totalmente contra. E por quê? No romantismo era tudo idealizado, era tudo muito bonito, era tudo, né? Perfeitinho. Perfeitinho. Isso, a mulher com aquela imagem de anja, de deusa, de não sei o que, a sociedade bonita. E aí vem o realismo e mostra as mazelas, mostra os problemas da igreja, mostra os problemas da família, mostra adultério, especialmente adultério ali feminino, né? Porque o que acontece na época? O adultério masculino era comum, era normal o homem trair. Tudo bem que o homem trai, só que quando começa a mostrar que mulher também traía, nossa, aí a coisa... É um escândalo. É um escândalo, e os realistas foram lá e mostraram isso. Como combate ao romantismo, o que eles faziam? Essas mulheres que ficavam em casa e que tinham acesso a romances românticos, elas se tornavam tolas. Eles diziam que o romance romântico influenciava essas mulheres, essas pessoas e até alguns homens. Nós temos um exemplo aqui de Machado de Assis, que ele tem um livro dele, Uma Obra, a Mão e a Luva, que tem um personagem romântico, e esse personagem romântico, ele é um tapado, sabe? Tu percebe assim, meu Deus, e aquela pessoa que vai e manda flores e rosas e beija e abraça e ajoelha e sonha com um castelinho cor-de-rosa, e eles mostram ali naquela época que isso não existia, que isso era uma fachada, que aquela família não existia. Exatamente, exatamente. Tanto que o Essa criticava tanto, isso queria tanto fazer a gente ver como a Luísa era tola. O Basílio manda uma carta pra ela, um bilhete. Ele falava coisas bonitas que ela queria ouvir, né? Ela ficava idealizando aquele amor. E até nesses romances que a Luísa lia, eles tinham, né, muito, como eu falei antes, daquele homem que é romântico e tal, e escreviam cartas, e quando ela lia as cartas do Basílio, ela ficava se imaginando com eles. Em alguns momentos ela tinha ali um surto de sanidade mental, e ela pensava no Jorge também, ela Sim. ficava oscilando. Mas o fraco dela era o Basílio. E o que acontece? Por que ela parece tão tola quando ela lê essas coisas? Porque na época, o romance romântico, os romances, eles começaram a ser mais vendidos, a sociedade teve mais acesso, a burguesia, como eu disse, que era a classe mais pobre, começou a ficar, né, um pouquinho melhor, então eles começaram a ter acesso à leitura, os livros começaram a ser mais vendidos, e por isso essas senhoras que ficavam em casa acabavam sendo, de algum modo, influenciadas por essas leituras, e aí os realistas viram também aí uma oportunidade de denunciar, porque as pessoas estavam começando a ler mais. Então, essa coisa que eu falei da crítica é uma coisa que realmente aconteceu, que os realistas viram o quanto esse romance romântico estava prejudicando, né, na cabeça deles, prejudicava essa família, essa sociedade, fazendo eles acreditarem que viviam num mundo perfeito. E aí a educação feminina, né, aí mostra que como elas acabavam não tendo esse acesso a outras coisas, elas se tornavam influenciáveis por esses escritores, e eles faziam esses personagens que sofriam como Luísa sofreu, que tinham problemas como a Luísa teve, justamente para mostrar o que essa idealização gerava nessas pessoas. Isso, tanto que uma das partes, um dos parágrafos mais bonitos que eu já li, assim, mais intensos, é fruto da Luísa sendo tola. Então, assim, a gente lendo parece uma coisa, que lindo, mas não, né? Tipo, fora de contexto é uma coisa bonita. Foi usado até em música isso aqui, quando eu começar a ler vocês vão lembrar, talvez. Mas aqui, lendo no contexto geral do livro, a gente vê o que o Essa queria dizer. Aí é uma cena que a Luísa termina de ler uma carta do que o Basílio mandou pra ela. E aí vem essa trama de palavras que eu acho tão incrível. E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. E olha que interessante, nossa, eu até me arrepiei, porque olha como é interessante, como eu até tive um entendimento, um insight aqui agora, que olha o exagero que ele
de palavras, a construção que ele fez pra descrever aquele momento da Luísa. E onde, em que livros existia esse exagero, essa coisa? No romance! Então o Essa era muito pontual nessa crítica ao realismo, né? Ao romantismo, desculpa. E a sociedade também tem partes que ele fala da rua, do cheiro, do mofo, do tédio que as pessoas viviam, e é muito legal. Todas essas descrições dele são muito boas. São ótimas mesmo. É uma forma de... A crítica tá ali. Às vezes a gente lê um livro, né, na inocência. Ai, que livro legal, que interessante, que romance bonito esse da Luísa Basílio, né? Na verdade é uma tragédia, né? É uma romance. tragédia. E a gente tem uma adaptação aqui no Brasil, mas daí acho que se passa em São Paulo, né? São Paulo, pegaram a no ideia século ali. XX ali já. E mudou bastante coisa, assim, até a gente tava conversando antes, eu vi faz muitos anos. E eu lembro que o Primo Basílio é o Fábio Assunção, eu não lembro de muita coisa, mas a Denise tava falando que é bem diferente. É muito diferente o livro, ele não é nada fiel, o filme não é nada fiel ao livro. Tem até telefone na época, a Luísa trocava bilhetinhos com o Basílio, cartas, que inclusive a Juliana encontrou as cartas e nessa encontrar as cartas, foi aí que ela começou a chantagem. Mas no filme tinha telefone, tinha carro, que na verdade a Luísa não pegava carro, ela pegava charrete, ela chamava o carro. Era tipo táxi. Isso, era tipo táxi. Era táxi e cavalo. Exatamente, agora eu não me lembro mais o nome, quando eles chamavam, não me lembro mais, mas tem um nome. Eles se encontravam num lugar mais ou menos bonitinho, e no livro ali a Luísa se envolve com o Basílio, eles se encontram num lugar chamado Paraíso, que na verdade é um muquifo de quinta categoria. Outra coisa, essa era muito inteligente, né? O Paraíso é um muquifo. Um muquifo, porque óbvio que ele não ia gastar o dinheiro dele, né, ali com ela. E, enfim... Tem outra coisa isso de palavras, a Dona Felicidade. A Dona Felicidade não é muito feliz. Não, a Dona Felicidade é outra mulher também que representa aquela parte que... A Dona Felicidade tinha dinheiro. Ela era dona de comércio, ela herdou lá uns negócios, ela tinha um gato empalhado, inclusive, que eu acho máximo aquela descrição que ela tinha um gato empalhado na estante. Sim! E a Dona Felicidade, ela é apaixonada pelo Acácio, o conselheiro Acácio. Pelo Acácio. E o Acácio é um personagem que até na apresentação do TCC eu aprendi uma coisa, até que hoje eu tava assistindo, que a prof falou que se usa a expressão acaciano, porque ele falava frases sentimentais e coisas idiotas e banais, assim, e aí hoje quando alguém fala, a pessoa usa frases acacianas, é uma referência a esse personagem, pra ver o quanto esse livro foi importante pra nossa história. E ele é um clássico porque ele é um livro que mostra as mazelas que a gente tem até hoje na nossa sociedade. Enfim, eu gosto muito desse ponto dos clássicos que atravessam, né? Atravessam séculos, né? E a hipocrisia também, agora eu me lembrei que o pessoal do livro era muito hipócrita. Sim. Eles falavam uma coisa e faziam outra. E sobre essa questão da hipocrisia também aparecem outros personagens homens ali, que tem o Julião, que ele é um amigo ali da família, eu não me lembro se ele é primo, ele é algum parente ali do Jorge, e ele é médico, mas ele é totalmente desgostoso, tá? Desgostoso com a profissão e tal, e ele fica com a empregada dele, mas ele esconde isso de todo mundo, e ele sonha ter uma casa grande com quintal e varanda e não sei o que, mas ele não faz nada pra isso. E ele julga muito as mulheres, as pessoas que têm amante, enfim. Aí surge também o Lesminha, que é o Ledesma, que é justamente chamam ele é outro personagem que serve pra reforçar essa crítica ao romantismo, porque ele escreve peças de teatro românticas e dramáticas e tal, e ele é todo bobão, sabe? Então ele é um outro personagem que representa ali essa crítica ao romantismo, e até o sobrenome dele, o Essa, conseguiu trazer. Até nisso, essa foi genial, né? Foi genial. De fazer essa Isso. coisa. Se vocês não conhecem essa obra, conheçam Essa de Queiroz, ele tem outros livros também. Eu já li o Crime do Padre Amaro, que também tem bastante críticas ali, tem a questão da igreja também, no Crime do Padre Amaro, ele pesa mais pra questão da igreja, também, mais uma vez, o adultério, né? Porque é o central, a história sendo o núcleo central do realismo, é o adultério. Isso aí. Mas eu gostei bastante, mas eu ainda prefiro o Primo Basílio. Então,
Eu li esses dois do Essa, que eu lembre. Então, assim, se eu tivesse que sugerir um, diria pra ler. Até esse aqui meu é uma versão bem acabada, parece de banca de jornal, mas esse da Denise é mais Essa é uma bonitinho. versão bonita e eu fiquei, até contar aqui pra vocês que eu fiquei bem impressionada porque eu comprei na estante virtual achando que ia ser um livro velho, paguei R$9 e veio uma edição nova, comentada, tem muita coisa aqui que eu utilizei até. Fica a dica, né, da estante virtual, pra quem não conhece, tem livros usados e às vezes a gente acha uns bem em bom estado, né, tem fotos lá, enfim, me patrocina a estante virtual. E é isso então, gente, obrigada por assistirem até aqui. Não esqueçam que amanhã tem um vídeo ali no canal da Denise, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição e depois que sair o vídeo eu atualizo e ponho o link do vídeo especificamente. Se vocês quiserem me ver sem maquiagem, vocês vão lá. Eu chamei ela pra hidratação e falação e a gente tá contando a história da nossa infância lá no vídeo, tá bem bacana. A Denise faz o quadro hidratação e falação, que ela faz hidratação de pele e vai falando as coisas, vai brisando, né? Tô brisando porque a gente tem que unir o útil ao agradável. Porque o tempo, né? O tempo é curto. O tempo é curto e o tempo urge e a Sapucaí é grande. Isso. O tempo ruge. Então vão lá, né? Também se inscrevam no canal dela, conheçam, ela fala sobre muitas coisas. E não se esqueça de se inscrever aqui se você não for inscrito ainda, de deixar o like. E nos vemos na semana que vem. Obrigada por assistirem até aqui e tchau! Até o realismo eles pensavam que não existia chifre. Aí depois foram descobrindo que estavam sendo contemplados, igual o Jorge. Porque hoje em dia a gente tem a Luísa Sonza. Nessa época tinha a Luísa Sonsa.